Olá, olá, muito obrigado por estás desse lado. Vamos então a mais uma aula de Física 11º ano. Hoje para falar de uma nova unidade, Forças e Movimentos. E a primeira aula sobre Forças e Movimentos chama-se Movimentos na Vertical com Resistência do Ar Desprezável. Então o ar não vai afetar a queda ou o movimento deste corpo ou dos corpos que vamos estudar na vertical. Vamos então ao que interessa. Já sabes, não percas no final um exercíciozinho muito importante sobre esta matéria. Live how you want to live, your whole life in front of you. Be who you want to be, do what you want to do. You could truly be free when you learn how to control yourself. Say you know your partner, but do you really know yourself? Falling for the sins in the flesh, that's a good bet. Threaten me with a good time, that's a good threat. Então, o que é um corpo em queda livre? É um grave, também se chama grave, ok? Portanto, estas quedas livres serão próximas da superfície terrestre e vamos apenas considerar que o corpo está sujeito apenas à força gravítica, tá bem? Estamos aqui a estudar uma matéria onde a resistência do ar é desprezável. Então, basicamente o que nós temos é um corpo que só tem uma força a atuar sobre ele, que é a força gravítica, e, portanto, podemos representar que a aceleração deste corpo será aquilo que se chama a aceleração gravítica. Não te esqueças que a aceleração é uma grandeza vetorial e, portanto, pode ser representada por um vetor. No caso, terá a intensidade de 10 metros por segundo quadrado. Aproximadamente igual a 10 metros por segundo quadrado, está bem? Então, os movimentos retilíneos em que a aceleração é constante, que no caso, que é o caso, não é? Denominam-se por movimentos retilíneos uniformemente variados. E são descritos pelas seguintes leis. Vamos ver que leis são essas. Esta é a primeira lei, é a equação das posições, onde a altura do corpo pode ser obtida se tu souberes a altura inicial, se tu souberes a velocidade inicial do corpo, se souberes a aceleração e se souberes o tempo entre as duas posições. Esta então é a equação das posições e depois temos esta, onde a velocidade de um corpo pode ser obtida através da velocidade inicial, okay, que é dada aqui pelo zero, mais a aceleração vezes o tempo. Então temos aqui aquilo que se chama a equação das velocidades. Não te esqueças, só andar aqui para trás, que estamos a trabalhar com vetores e, portanto, é sempre importante definires um referencial. Se não te for dado no exercício, ok? Podes tu defini-lo, deves tu, tens de tu defini-lo para conseguires resolver um exercício. Já vai ficar um bocadinho mais claro a seguir. Então, vamos imaginar que um corpo é deixado de cair. Se é deixado de cair, a velocidade inicial, o v0y, é zero. Ok, repara que eu estou aqui a chamar a atenção, eu estou aqui a colocar V0Y, estamos a ver movimentos na vertical, está bem? Então vamos só considerar movimentos segundo a direção vertical, normalmente é representada pela letra Y. Então, se ela é deixar de cair, vamos admitir que a única força, estamos aqui num movimento com resistência do ar desprezável, a única força que exercício é a força gravítica, portanto a aceleração do corpo é a aceleração gravítica. E agora repara nisto. Isto é muito importante que tu entendas e muitas vezes os alunos não conseguem ou não entendem isto que eu vou aqui explicar. Também se calhar não é explicado às vezes com grande detalhe, tá bem? Mas eu acho importante. Agora pensa lá comigo. Se eu colocar este referencial a apontar para baixo, o que é que tu achas? Quando eu largo o corpo, a velocidade do corpo, à medida que o tempo vai passando, é positiva ou é negativa? É claro que é positiva. Sabes porquê? Porque ela está-se o corpo está a trajetória do corpo dá-se no sentido positivo do referencial. Então a velocidade era nula, mas à medida que o tempo passa, ela vai aumentando por valores positivos. Agora repara noutra coisa. Se eu, por outro lado, colocar o referencial a apontar para cima, o corpo está-se a mexer para baixo. Embora o módulo da velocidade do corpo esteja a aumentar, ele move-se com uma rapidez cada vez maior, porque ele está a mover no sentido negativo do referencial. Está a ir para baixo quando o sentido positivo do referencial é para cima.
a velocidade que o corpo adquire é uma velocidade negativa. Estamos aqui a considerar, então, duas posições ou duas situações em que a velocidade inicial do corpo é nula. Então, e se a velocidade inicial do corpo for diferente de zero? Nada de novo, ok? Se o referencial for este aqui, então um gráfico pode traduzir a velocidade em relação à função do tempo, pode ser dado aqui por esta reta. Se o referencial for o atraso, então será aqui dado por esta reta. Agora, queria te chamar a atenção do seguinte. Nos dois casos, o movimento é retilíneo uniformemente acelerado. Porquê? Não te esqueças que o movimento define-se como acelerado ou retardado em função do módulo da velocidade. O módulo da velocidade aumenta em qualquer uma das situações. Aumenta. Repara que, neste caso é óbvio, nestes casos aqui das duas funções a rosa, é óbvio que o módulo da velocidade está a aumentar. Muitas vezes vocês não entendem é que aqui também o módulo está a aumentar, porque repara, imagina, ele vai de 0 para menos 10, menos 20, menos 30, vamos imaginar, dar aqui valores, menos 30 metros por segundo, ok? Mas o módulo de menos 30 é 30. Ok? Então, nos dois casos, o módulo da velocidade aumenta e, portanto, estamos perante um movimento uniformemente acelerado. Porque é uniformemente acelerado? Porque a aceleração é uniforme, é constante. Tá bem? Então ele acelera de forma uniforme. Mais alguma coisa que eu queria dizer daqui? Deixem-me pensar. Outra coisa que é importante que tu entendas aqui é que o declive num gráfico velocidade-tempo não é mais do que a aceleração, tá bem? Então o declive desta reta, ou desta reta, será a aceleração gravítica. É claro que se o referencial apontar para baixo, a aceleração é positiva, repara que o declive destas duas retas são positivos. Se o referencial apontar para cima, os declives destas duas retas, que representam a aceleração do movimento segundo este referencial, são negativos e, portanto, a aceleração é negativa. Outra coisa que é importante, tu podes colocar o referencial da forma que tu entenderes, se não te derem no enunciado. Tá bem? Isto também é muito importante. E em função do referencial, tu fazes as continhas que tens que fazer. Pões os sinais de acordo com o referencial. Tá bem? Ok, avançando. Agora, imagina que um corpo não é largado. Ele agora passa a ser lançado verticalmente para cima. Ou seja, a velocidade inicial é diferente de zero. Vamos ver o que é que acontece. Bem, a aceleração continua a ser a mesma. Okay? Ele move-se sempre com uma única força a atuar sobre ele, que é a força gravítica. Novamente, temos aqui um gráfico de velocidade-tempo. Se o referencial estiver a apontar para baixo, interessante, porque o corpo é lançado verticalmente para cima. Então a velocidade inicial do corpo é negativa. Okay? À medida que o corpo vai subindo, essa velocidade vai diminuindo. Ela chega a zero na altura máxima e a partir desse momento essa velocidade começa a aumentar porque o corpo está a ganhar velocidade no sentido positivo da trajetória, ok? Então este instante aqui é um instante onde é um instante onde tu vais encontrar, onde vai haver alteração do sentido do movimento. O corpo que se estava a deslocar no sentido negativo do referencial vai-se passar a deslocar no sentido positivo do referencial. É claro que se puseres o referencial a apontar para cima, ok? Será então esta a reta que descreve este lançamento verticalmente para cima. Estamos perante aqui um movimento que se diz uniformemente variado. E porquê é que se diz uniformemente variado? Porque repara, se olhar para a situação a rosa, ok? Vamos olhar para esta reta aqui. A rosa que descreve o movimento deste corpo lançado verticalmente para cima. Olhando para o referencial que está orientado de cima para baixo. Repara que até este instante onde existe alteração do sentido do movimento, onde a velocidade passa de negativa para positiva, o módulo da velocidade está a diminuir. Então aqui temos um movimento uniformemente retardado. A partir deste instante, passamos a ter um movimento uniformemente acelerado. Porquê? Porque o módulo da velocidade aumenta. Então,
Espero que tenhas entendido isto. Se olharmos para a função A azul, inicialmente temos um movimento uniformemente retardado, o módulo da velocidade diminui. A partir deste instante temos um movimento uniformemente acelerado. Já falei aqui da instante da alteração do sentido do movimento. Outra coisa que também é importante é que tu entendas a relação que existe entre o vetor força e o vetor velocidade no tipo de movimento. Sempre que é um movimento uniformemente acelerado, a força e a velocidade têm sempre o mesmo sentido. Sempre que é um movimento uniformemente retardado, ou seja, o módulo da velocidade diminui, a força e a velocidade têm sentidos contrários. Tá bem? Isto é muito importante. Vamos lá ver aqui, vou estar aqui a olhar para o gráfico e explicar-te isto. Aqui olhando para a curva, para a função a rosa. Repara, concordas comigo que a aceleração em todo o movimento é positiva. O declive desta reta é positivo, ok? Esta força, a aceleração gravítica aponta para baixo, aponta no sentido positivo do referencial e, portanto, a força gravítica é sempre positiva. Está bem? Então a aceleração durante o movimento, a rosa, é sempre positiva. Agora repara, na primeira metade do percurso, tu tens velocidade negativa. Então repara, quando a velocidade é negativa e a aceleração é positiva, o que é que está a acontecer ao módulo da velocidade? Está a diminuir. A seguir, a partir deste instante, onde existe alteração do sentido do movimento, o que vai acontecer é que a velocidade é positiva, mas a aceleração também é positiva. Então as duas estão a apontar no mesmo sentido. Estava a tentar, mas não estava a conseguir. Se estão a apontar no mesmo sentido, o módulo da velocidade vai aumentar, então estamos perante um movimento uniformemente acelerado. Então já sabes, quando a força e a velocidade têm o mesmo sentido, movimento acelerado. Quando a força e a velocidade têm sentidos opostos, movimento retardado. Já sabes que a força tem sempre o mesmo sentido da aceleração, a velocidade tem sempre o mesmo sentido do deslocamento. Ok, como é que tu podes determinar então o tempo de queda num movimento de queda livre? Uma forma muito fácil, ok? Então repara, partes da equação do movimento. Já sabes que a posição final é zero, ok? Vamos admitir que a origem... Repara, isto é interessante, eu já estou aqui a colocar um referencial. Eu já estou a dizer que o meu referencial tem origem na base, ok? Na superfície. Na superfície terrestre, vamos imaginar, ok? Na base. E é aí que está a origem do referencial. O y0 corresponde à altura de queda, ok? E repara, se eu coloco aqui a aceleração negativa, eu também já estou aqui, já consigo interpretar qual é que é o sentido do meu referencial. Eu quero que tu entendas isto porque isto é fundamental para que tu entendas esta matéria. Então vem lá comigo. Se estamos aqui a calcular o tempo de queda, então a posição final vai ser no solo. Se eu coloco aqui 0 na posição final, então é porque a origem do referencial é 0. Então significa que o solo tem coordenada 0. Se eu coloco que a aceleração é negativa, e se eu sei que a aceleração aponta para baixo, se eu a considero que é negativa, então eu sei que estou a colocar um referencial com sentido de baixo para cima. Então, repara que eu só consigo escrever a equação do movimento se tiver primeiro a origem e o sentido, a direção e o sentido do referencial. Está bem? Espero que isto tenha ficado claro. A partir deste momento, tu consegues saber o tempo de queda que vem em função, agora é resolver isto em ordem a t, ok? Isto já é matemática, não estamos aqui para isso. Fica a raiz quadrada de 2y0 sobre g. Só agora, aqui a andar se calhar um bocado para trás, só para explicar uma coisa. Repara que não depende da massa do corpo, não é? Interessante. Não depende da massa do corpo. Já tinhas visto isto também no 10º ano, quando, através de considerações energéticas, através da conservação da energia mecânica, tu determinavas a velocidade ou o tempo de queda, no caso, calculavas a velocidade no instante em que atingia o solo e vias que também não dependia da massa. Tá bem? Então, é interessante também ver que o tempo de queda de um corpo não depende da massa quando a resistência do ar é desprezável.
Ok, então um exercíciozinho sobre esta matéria que vai, espero eu, tornar isto tudo mais claro. Uma bola é lançada verticalmente para cima de uma altura de 2 metros com uma velocidade de 20 metros por segundo. Considerando a resistência do ar desprezável, determine o tempo que a bola demora a atingir a altura máxima. Ok, quais são as equações do movimento? Duas equações. V igual a 20 menos 10t. Já percebeste então que é um referencial que está a apontar de baixo para cima porque a aceleração é negativa. Não te esqueças que V igual a V0 mais AT é a equação das velocidades. Y igual a 2,0 mais 20t menos 5t ao quadrado será a equação das posições. Agora repara, se eu já estou aqui a colocar o 2 como a altura de lançamento, novamente é um referencial que está fixo no solo, a origem está no solo e está a apontar de baixo para cima. Está bem? Pronto, foi só substituir aqui algumas coisinhas. Agora, o que é que eu sei? Para determinar o tempo que a bola demora a atingir a altura máxima, o que eu vou fazer é o seguinte. Coloco aqui uma condição de fronteira. Eu sei que na altura máxima o que é que acontece? A velocidade é zero. Ok, se a velocidade é zero, substituo aqui o v por zero. Uma equação com uma incógnita que é o t. Tenho o tempo de subida, não é? O tempo que demora a atingir a altura máxima. Exercício 2. A altura máxima atingida pela bola é... como é que nós vamos fazer isto? Bem, agora é relativamente fácil. Como tu já calculaste o tempo que demora a atingir a altura máxima, se substituires na equação das posições o t por 2, tu tens a altura máxima atingida pela bola. Por fim, o tempo que a bola demora a chegar ao Sol. Já sabes que é colocar y igual a 0, ok? Porque é a posição final da bola. Resolves isto que passa a ser uma equação de segundo grau. Novamente é matemática, nono ano. No caso, sim. Podes resolver a calculadora, podes usar a fórmula resolvente. Acho melhor sempre usar a calculadora, porque aí não falhas. Normalmente há duas soluções, uma negativa e outra positiva. Aqui vai dar uma positiva e outra negativa, está bem? Obviamente que o tempo pertence, se eu olhar para o domínio desta função, é R0+, ok? O tempo tem que ser sempre maior ou igual que 0. E, portanto, as duas soluções da fórmula resolvente, só uma é que pertencia ao domínio. 4,1 segundos, então, era o tempo que a bola demorava desde que partiu, subiu até descer e chegou ao Sol. Só mesmo para terminar, porque eu quero que isto fique muito claro. Eu só consigo escrever as equações do movimento quando defini um referencial. Quando decidi onde é que era a origem, qual é que era a direção e qual é que era o sentido. A origem foi no Sol, direção vertical, sentido baixo para cima. Se colocas o referencial noutro sítio, não tem problema nenhum. Escreve todas as variáveis de acordo com esse referencial. Obrigado por ter estado desse lado. Espero que tenha sido útil. Só deixar aqui a informação onde eu vou buscar conteúdo e ideias para as minhas aulas. Espero que tenhas gostado e até breve.